Imagine-se preso sozinho no coração da maior floresta tropical do mundo, sem trilha marcada, sem estrada, sem certeza de resgate. Este é o cenário vivido por Antônio Senna, piloto paraense que após a queda de seu avião em 28 de janeiro de 2021, ficou 36 a 38 dias desaparecido na selva amazônica. Um acidente que começa com mais um voo de rotina na região, mas se transforma numa odisseia de sobrevivência, com decisões de vida ou morte, contato inesperado com comunidades tradicionais e depois revelações sobre para onde estava indo. Hoje vamos percorrer essa jornada. Quem era esse piloto? O que aconteceu naquele dia fatídico? Como ele sobreviveu? E quais as consequências desse episódio para a região? Até que ponto aquilo era apenas um acidente? Ou talvez algo mais complexo? Antônio Senna nasceu em Santarém, no Pará, e acumulava muitos anos de formação como piloto. Ele conduzia aeronaves de pequeno porte, operando em regiões onde as pistas eram improvisadas e a logística aérea muitas vezes era a única via para comunidades ou empreendimentos na Amazônia. No dia 28 de janeiro de 2021, ele decolou de uma pista no município de Alenquer, no Pará, com destino a outra pista remota, levando mantimentos e combustível. Segundo denúncias do Ministério Público Federal, para um garimpo ilegal localizado dentro da Reserva Biológica Maicuru, na fronteira dos estados de Pará e Amapá. Essa reserva é uma área de proteção ambiental de altíssima biodiversidade, onde a presença humana deveria ser limitada. O voo de Senna, conforme as investigações, partiu de uma pista não homologada, com sobrecarga de carga e com um sistema aeronáutico comprometido. Olhar esse panorama é fundamental. Entender a geografia amazônica, as pistas aéreas informais, o contexto dos garimpos, porque sem isso não seria possível compreender a magnitude do que se seguiu. Durante o voo, a aeronave de Senna, modelo Cessna 210, sofreu pane no motor. Ele fez um chamado de emergência, enquanto buscava um local para planagem entre as copas da floresta. Em meio à imensidão verde, ele conseguiu encontrar um pequeno vale. Aterrissou. Apesar de danificado, ele ficou vivo. Mas a pior parte estava apenas começando. Após a queda, as equipes de resgate militares cessaram busca depois de cerca de 10 dias. Senna então teve que sobreviver por conta própria na selva. Ele permaneceu próximo dos destroços até perceber que dependia de caminhar para tentar êxito. Ele relata ter perdido cerca de 26 quilos, ter ingerido ovos de ema, frutas silvestres e evitado emboscadas de animais grandes, seguindo estratégia que ele mesmo considerou instintivas e aprendidas. No dia 6 de março de 2021, um pouco antes disso, ele foi encontrado por coletores de castanha na localidade de Igarapé, Puxirim, que ajudaram a sinalizar seu resgate por meio de rádio amador. Ele foi levado por aeronave à cidade de Almerim, próxima à divisa de Amapá. Após sua dramática saga de sobrevivência, a história ganhou grande visibilidade. Entrevistas, livros publicados por ele, palestras. Entretanto, ao mesmo tempo surgiram denúncias da AMPF de que o voo transportava cargas ilícitas para garimpo ilegal, violando normas da Agência Nacional de Aviação Civil e pousando em uma pista não homologada. Isso levantando uma contradição forte de seu relato. De herói de sobrevivência a pessoa evoluída em uma operação questionável. E também a implicações ambientais. A área onde caiu era dentro de uma reserva de proteção e sofre pressão de mineração ilegal. Em termos de sobrevivência, sua experiência se tornou um caso de estudo, planejamento, instinto e adaptação, mas tudo isso ocorreu em um contexto excepcionalmente adverso. O que podemos extrair dessa história? Em primeiro lugar, a selva amazônica continua sendo um dos ambientes mais extremos e menos dominados do planeta. Acidentes acontecem e a sobrevivência virou teste de resiliência humana. Em segundo, o caso de Antônio Senna mostra como atores da aviação regional, garimpos, meio ambiente e fiscalização se cruzam, num ponto vulnerável da legislação brasileira. Ele pode vir a responder por transporte de carga ilícita, sobrecarga e pouso irregular. Por fim, Antônio Senna fez de seu trauma uma nova carreira, palestras, livros, método de liderança, mas fica a pergunta: em que medida essa narrativa se reconcilia com a complexidade do ocorrido? Será que o milagre da sobrevivência pode servir de lição ou cuidado? A história termina aqui, por enquanto, mas as ramificações seguem vivas.